Senhor, tá bom? Vamos orar? Pai, na tua presença, nós queremos render louvores por esse dia, agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, agradecer pelo sol que brilhou para nós nesse dia, agradecer pela tua proteção, que o Senhor nos guardou, nos livrou de tragédias, de problemas, agradecer pela tua provisão, que eu acredito que o Senhor trouxe o sustento para todos nós, nos dando aí, ó Pai amado, a condição de se alimentar, de poder experimentar a tua presença, a tua graça e o teu amor sobre nós. Ó Pai amado, obrigado pelo perdão das nossas faltas, dos nossos pecados, obrigado por ter o Senhor nos redimido, nos tirado, ó Deus amado, da condenação eterna para uma vida de relacionamento com o Senhor, com o Santo dos Santos, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, numa promessa de que um dia estaremos eternamente vivendo contigo, Pai, sem nenhum sofrimento, sem nenhum problema. Queremos aqui ser edificados nessa noite. Deus, nos ensina a ter um coração cada dia grato, rendido aos teus pés, para te adorar, para te bendizer, para te glorificar. Por isso nós pedimos por cada um que vai ouvir a tua mensagem nesta hora, que esteja com as suas mentes cativas, seus ouvidos atentos, o seu coração aberto para receber a mensagem do Senhor e aprender do Senhor e permitir que tenhamos, ó Pai amado, assim, um comportamento que alegre o coração do Senhor mediante a palavra que receberemos nesse momento. Unge-nos, Pai, e nos edifica. E pelo Teu Espírito nós queremos ministrar ao coração do Teu povo e que esse Espírito do Senhor venha falar ao nosso coração mediante a necessidade de cada um. Assim oramos, ó Deus, pedindo e agradecendo em nome do amado Jesus. Amém. Então, eu quero pensar com vocês sobre o tema tenha um coração grato, porque você tem motivos para ter esse comportamento de gratidão, certo? Então, o versículo que eu quero pensar com vocês, ou trazer como referência, né, na verdade, para a nossa reflexão, é o versículo 4 do Salmo 100. É um versículo bem conhecido, né, de um salmo também muito lido em nossa igreja, em nossas comunidades. E o versículo diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Esse é o versículo base aí da nossa reflexão. E entrando já nesse tema de ter um espírito grato, né, de ter um comportamento nosso grato a Deus pelos seus feitos, é o que eu quero que nós pensemos nessa noite. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós vivemos um tempo de muitos atravessamentos, né, e de muitas informações difíceis até de ouvir, que traz confusão para a gente, quando não traz mal-estar, né? Às vezes não dá nem para a gente acreditar nas notícias, nas informações. Eu acabei de assistir o jornal local aqui de Cuiabá. Cuiabá já passa de 400 pessoas. Cuiabá não, Mato Grosso, na verdade, né? Já passa de 400 pessoas falecidas aí com a Covid. O número está aumentando aí de maneira considerável, e isso, de certa forma, assusta, né? Mas, assim, queremos estar nesse entendimento de que, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, nós temos motivos para agradecer. Se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai ter motivos, você vai lembrar de coisas pontuais, né? Talvez um grande livramento, talvez uma experiência de uma provisão de Deus, né, muito grande, talvez uma cura, né, milagrosa, talvez algumas outras coisas que você que não pode passar desapercebido. E aí você expressa gratidão, louvor e adoração. E a gente, quando se acostuma a viver com algumas coisas, né, a gente tem aí o hábito de naturalizar
e de repente não perceber até que isso é bênção de Deus para a nossa vida. Mas lá no final eu vou trazer para vocês aí o relato que eu quero trazer, eu quero deixar vocês na expectativa, tá certo? Mas iniciando aqui o nosso texto, diz assim: certa feita, Jesus curou 10 leprosos. Desses 10, apenas um voltou para agradecer. Mas somente a esse ex-leproso, né, Jesus disse, ou seja, somente a esse que foi curado, né, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Deveríamos, querido, ter memórias de elefante nesse quesito. Não o contrário. A nossa memória é curta. De novo, deveríamos ter memória de elefante nesse quesito, ou seja, lembrar constantemente e ter um espírito grato ao Senhor. Mas é o contrário. A nossa memória é curta para agradecer. Somos rápidos e perseverantes para pedir, mas somos lerdos, devagar, né? Às vezes até esquecemos, ou muitas vezes até esquecemos de agradecer. Talvez porque achemos que somos merecedores. Mas o ideal seria se tivéssemos o mesmo comportamento para agradecer como temos para pedir. Ou seja, perseverante, persistente, constante, intenso, não é? Se a gente tivesse esse mesmo comportamento que temos para pedir, tivéssemos para agradecer, nós teríamos aí talvez um equilíbrio aí interessante na nossa dinâmica e na nossa rotina diária com espírito de gratidão. O leproso que voltou para agradecer pelo milagre foi para a sua casa com 2 curas: a cura física e a cura espiritual. Quando Jesus diz assim: a tua fé te salvou. Além disso, ele obviamente foi restabelecido da sua enfermidade física. A gratidão, queridos, é o caminho da vitória. Nós deveríamos ter aí talvez um entendimento, uma compreensão do valor da gratidão. Nós deveríamos ter talvez aí um comportamento muito mais expressivo de uma vida grata pelos feitos de Deus na nossa vida. Porque a gratidão é o caminho que nos conduz à vitória diante das batalhas que nós enfrentamos. Quantas batalhas nós perdemos por causa da murmuração, por causa de um espírito ingrato. E aí eu quero lembrar para vocês a referência do povo que saiu do Egito para a terra prometida, e que a Bíblia diz que aqueles que murmuraram no caminho, né, não alcançaram a terra prometida. Eles ficaram no deserto, eles morreram no deserto, não alcançaram a vitória, não atravessaram o Rio Jordão para chegar na terra prometida, porque eram pessoas ingratas, eram pessoas que se lembravam do passado e queriam voltar para o Egito, para a vida de escravidão, e não queriam, na verdade, ser livres, e não tinham reconhecimento dos feitos de Deus, dos milagres de Deus ao longo da trajetória ali no deserto. Só para a gente refrescar a nossa memória, todos os dias a Bíblia diz que todos os dias Deus derramava do céu o maná. Chovia maná todos os dias para o povo se alimentar. Teve um determinado momento que Deus fez chover carne, né? As codornizes chegaram porque o povo pediu para comer carne. E Deus deu. Deus deu. Deus saciou a sede deles. Deus preservou a vida deles durante 40 anos, a Bíblia diz, que as suas roupas não estragaram, as suas sandálias também não, e eles caminharam nesse percurso. Quem ali teve a experiência de vivenciar esse período, como por exemplo Josué e Caleb, que chegou até a terra prometida,
Moisés viu a terra do lado de cá do Jordão e não conseguiu atravessar, mas também teve a experiência dos 40 anos aí de caminhada, viu o milagre de Deus, a travessia do Mar Vermelho, as 10 pragas sendo jogadas e derramadas sobre o Egito, né, enquanto o povo de Deus era livre exatamente dessa situação, e quando o povo sai, sai com ingratidão no coração e, portanto, não alcançaram a vitória. Então, devemos ser gratos a Deus por tudo, porque a gratidão é o caminho da vitória. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se nós atentarmos para o comportamento de gratidão e essa postura de gratidão, um coração grato, contente, satisfeito, né? Entendendo a dinâmica de Deus, nós vamos com certeza com esse comportamento agradar a Deus, porque esta é a vontade de Deus, que a gente tenha o nosso coração grato. Precisamos saber que a ingratidão e a murmuração provoca a ira de Deus, mas um coração grato alegra o coração do Senhor. A gente precisa entender isso. A ingratidão é pecado contra Deus. A ingratidão provoca ira ao coração de Deus. Agora, o contrário traz um outro comportamento. Uma expressão de gratidão, uma vida grata ao Senhor pelos feitos dele, traz alegria e satisfação para o Senhor. Por quê? Porque quando você está com esse espírito de gratidão e expressa isso, você está numa condição de reconhecer que Deus é o teu provedor, o teu protetor, aquele que supre todas as suas necessidades, aquele que está contigo todos os dias, e sabe que o melhor de Deus ele concede a você, e você se submete à soberana vontade do Senhor. Então, a gratidão não é apenas consequência da vitória, mas é a causa da vitória das nossas lutas. Louvamos a Deus não depois que o inimigo fugiu, mas para que ele venha fugir diante de nós. Louvamos a Deus não apenas depois que a tempestade foi embora, mas para triunfarmos na tempestade. Eu tenho uma experiência que eu não vou contar aqui porque por conta do tempo. Eu deixo para contar isso numa outra ocasião, porque eu vou ter uma outra experiência aqui interessante para contar e eu vou preferir essa hoje. Mas eu estou lembrando aqui dessa experiência, o quanto Deus age na vida daqueles que têm um coração disposto a adorar ao Senhor com gratidão e com alegria, entendendo os propósitos de Deus, ainda que, de repente, aos olhos humanos sejam contrários ao nosso desejo, né? Então, o sol, louvamos a Deus não apenas depois que a tempestade foi embora, mas para triunfarmos nessa tempestade. O sol sempre está brilhando no coração daqueles que agradecem. Já pararam para pensar nisso? Que Deus todos os dias faz nascer o sol para trazer energia, para trazer condição de vida, para te dar saúde. Isso é motivo já de gratidão. A brisa sempre toca na pele daqueles que têm um coração grato, a fim de que eles possam expressar gratidão ao soberano Senhor. Nós sabemos que aqueles que não reconhecem Deus como seu Senhor e seu Salvador, aqueles que são ingratos, provavelmente até reclamem do vento batendo na pele. Mas aqueles que têm um coração grato, quando a brisa bate, né, sobre a sua pele, ele tem aí a lembrança de que Deus sopra, né, aquela brisa para trazer refrigério, para trazer aí um momento agradável para ele e, obviamente, que proporciona a ele respirar melhor, né? Então, a pergunta é: você tem sido grato a Deus por tudo o que ele tem feito em você, por você e através de você? Você tem tido um coração grato por isso? Pense um pouquinho aí, porque agora eu quero trazer o testemunho. Esse testemunho talvez alguém já tenha, que está assistindo essa live, talvez já tenha tido acesso
mas se já teve, não tem problema. Isso marcou a minha vida hoje. Não tem problema você ouvir de novo, porque para mim foi emblemático. E eu queria trazer esse testemunho para todos nós aqui podermos pensar como o nosso coração muitas vezes foge desse espírito de gratidão. Esse testemunho é o testemunho de um italiano que foi curado da Covid-19. Eu vou ler aqui o texto desse testemunho e aí nós vamos pensar um pouquinho no final. Ele diz assim, o texto diz assim do testemunho: depois de melhorar a saúde de um homem de 93 anos no hospital da Itália, foi pedido que pagasse o custo do respirador por um dia. E então esse idoso de 93 anos chorou. O médico não entendeu no primeiro momento a razão do seu choro, não é? Aí o médico aconselhou a não chorar pela conta, não é que ele tinha que pagar. O que ele disse fez todos os médicos chorarem. Porque quando o médico chegou para ele e disse assim: não precisa chorar pelo valor, o importante é que o senhor está vivo, talvez tenha usado essas palavras, o idoso responde para os médicos assim: eu não choro pelo dinheiro que eu tenho que pagar, porque eu posso pagar tudo isso. Choro porque respirei o ar de Deus por 93 anos, mas nunca paguei por isso. É preciso 500 euros para usar o respirador do hospital por um dia. Você sabe quanto devo a Deus? Nunca agradeci Nunca agradeci a Deus por isso antes. Você já parou para pensar nisso? Um homem de 93 anos de vida, soma 93 vezes 365 e alguns anos 366 dias, para saber quantos dias esse homem viveu e nunca agradeceu pelo ar que ele respirou. Aí a experiência dele ter um dia a necessidade de pagar 500 euros para utilizar aquele aparelho para ele conseguir respirar, aquele homem cai em si, chora e reconhece um coração ingrato que viveu durante 93 anos. A minha pergunta para você, meu irmão, meu querido que está ouvindo, minha irmã, minha prima, enfim, todos que estão aí, você percebe o ar que você respira? Você imagina, tem consciência, entendimento do ar que você respira todos os dias? E que Deus te dá a condição pulmonar, respiratória, saudável para você respirar e você viver bem? As palavras desse homem merecem nossa reflexão. Quando respiramos livremente sem dor nem doença, ninguém leva o ar a sério. Só quando chegamos ao hospital podemos saber que até respirar oxigênio com respirador artificial custa dinheiro. E aí? Como está o seu coração? Grato diante de Deus, do que Deus tem feito por você? Agradeça a Deus pelo que você passou toda a sua vida, porque você consegue respirar livremente. Agradeça a Deus pelo tempo que você passou. E aí, irmãos, é só apenas uma coisa, só o ar que a gente está aqui destacando. Mas você vai imaginar livramento, saúde, alimentação, roupa, moradia, família, água, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, o perdão dos seus pecados, a salvação, a fé, a paz, a justificação. A minha pergunta não. Diante dessa reflexão que nós estamos fazendo, eu quero afirmar para você. Talvez você
esteja pensando, mas como? Eu não dou conta de ter um coração grato. Eu quero desafiar você a dizer que você pode sim ter um coração grato a Deus por tudo. É só uma questão de decisão, de mudar o estilo de vida, de olhar ao seu redor e ver as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, a presença do Senhor, a provisão de Deus, a proteção dele. Olha para o seu lado, olha para o sacrifício de Jesus, olha para o amor de Deus sobre você. Espero que esta mensagem edifique a sua vida. E se você teve um dia difícil, se você teve uma semana complicada, se você teve motivos para murmurar, e murmurou e reclamou e teve um coração ingrato, eu quero dizer que você teve muito mais motivos para agradecer e louvar a Deus e expressar uma atitude de alegria e de gratidão ao Deus que supre todas as suas necessidades. Que Deus abençoe sua vida e que você pense no que Deus tem te dado a cada dia. E como consequência, como resultado, você pode expressar gratidão e louvor ao Deus soberano que cuida de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom. Fico grato aí. Essa mensagem, para mim, particularmente, foi, assim, muito impactante. Porque quando eu olho para milhões, aliás, para milhares e milhares de dados, né, de informações, de pessoas que perderam a vida. Obviamente teve outros e tantos outros que Deus restaurou, Deus tirou do leito da enfermidade. E que continua respirando, continua com fôlego de vida. Isso marcou muito o meu coração, porque é algo que nós precisamos pensar. E nós fomos chamados para expressar a nossa gratidão a Deus pelos seus feitos em nossa vida. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus.